Os jogos de futebol profissional em Minas Gerais estão de volta e ontem aconteceu a primeira rodada do Campeonato Mineiro Módulo 1. Quem vem falar com a gente sobre o assunto é o repórter Diego Natanael. Diego, bom dia. Quais foram os resultados de ontem e o que você achou de cada jogo? Bom dia, Sabrina Souza. Bom dia, Hilton Filho. Pois é, o grande momento esperado pelos fãs de futebol de Minas Gerais. Voltou a temporada mineira. Antes de falar dos resultados, é até um detalhe muito importante de se dizer, porque é a primeira vez que eu vejo um campeonato mineiro mais democrático, onde o torcedor pode escolher qual jogo irá assistir. É claro que ainda não é 100%, né? Jogos da Capital, uma emissora de televisão maior aqui no Brasil tem os direitos desses jogos. Mas os jogos de times do interior estão sendo transmitidos no YouTube, o que é muito bacana, que você pode escolher qual jogo assistir. Diante disso, né, eu tive a oportunidade de assistir um pouquinho, né, de 3 jogos que aconteceram ontem, porque alguns jogos aconteciam no mesmo horário. Mas vamos aos resultados e alguns comentários sobre eles. Ontem, às 19 horas, o Vila Nova recebeu o Cruzeiro, né, no estádio Castor Cifuentes, um jogo onde o Vila Nova dominou boa parte da partida, foi superior, porém o resultado não foi o esperado, né? O Cruzeiro venceu por 2-1, a vitória seria merecida do Vila Nova, mas o Cruzeiro soube aproveitar melhor as oportunidades. E o Dineno, né, nova contratação do Cruzeiro, marcou o primeiro gol da equipe de Belo Horizonte. Também às 19 horas, a Tombense recebeu o Uberlândia, né, daqui pertinho, ali no estádio Antônio Guimarães de Almeida, né? Jogo que terminou em 2-2, essa partida eu não pude assistir, né? Estava assistindo um pouco do jogo do Cruzeiro, mas hoje eu fui rever, né, os lances dos gols, alguns lances da partida, e foi uma partidaça, viu? Eu confesso que fiquei até chateado de não ter assistido esse jogo, né, por ter escolhido assistir ao jogo de Vila Nova e Cruzeiro, né? Mas às 8 horas, né, um pouquinho depois, o Atlético de São João del Rei recebeu o Ipatinga, no estádio Joaquim Portugal, né, lá em São João del Rei. O Atlético venceu por 2-1 a equipe do Ipatinga. Os gols do Atlético foram marcados por Roberto Santos e Conceição, já o gol do Ipatinga foi marcado pelo Trindade. Às 8h30, o Democrata de Governador Valadares recebeu o Itabirito. Eu comecei assistindo essa partida, assisti todo o primeiro tempo, porque eu queria ver como seria o Itabirito, porque era o estreante, né, neste Campeonato Mineiro Módulo 1, era a primeira vez que iria disputar, e começou muito nervoso, né, era nervoso de estreia e tudo mais, e o Democrata abriu o placar, porém o juiz invalidou devido ao impedimento, foi um golaço, porém pouco tempo depois o Democrata marcou outro gol e dessa vez foi validado, né? O Democrata começou com 1-0, porém o Itabirito começou a gostar do jogo, começou a entender como funciona o Módulo 1 e conseguiu terminar o placar final com 3-1 para o estreante Itabirito. Destaque, né, para o Lucas Costa, que marcou o gol contra, né, o único gol do Democrata, mas também marcou a favor para a equipe do Itabirito. Um pouco mais tarde, né, um jogo que aconteceu aqui bem pertinho da gente, ali em Patrocínio, a Patrocinense recebeu o Clube Atlético Mineiro, né, um jogo onde foi marcado por um domínio, né, um certo domínio do Atlético Mineiro, é a equipe da capital, porém ela não saiu com a vitória. O Atlético Mineiro começou ganhando por 1-0, porém a Patrocinense foi atrás do resultado e conseguiu virar no finalzinho da partida por 2-1. A mídia nacional começou a criticar o estádio, né, Pedro Alves do Nascimento, ali em Patrocínio, devido à situação do gramado, que realmente estava muito alto. Porém, é importante destacar que o Atlético Mineiro é o atual pentacampeão da competição e já jogou em estádios muito piores, né? Jogar a culpa apenas no gramado não adianta, e a Patrocinense foi realmente merecedora desse resultado. Cruzeirenses felizes, né, inclusive? Olha só. Sim. Diego, apesar de ainda estar bem no início da competição, já é possível notar alguma melhora dos times do interior em relação às equipes da capital, tendo em vista, por exemplo, que o Ipatinga, em 2005, foi a última equipe do interior a vencer uma competição. Pois é, Hilton Filho, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, o Campeonato Mineiro ele é muito dominado pelas equipes da capital. Teve o Ipatinga em 2005 que foi campeão, e depois disso, o mais recente que chegou perto e bateu na trave foi a Caldense, porém, né, perdeu a final diante do Atlético Mineiro em 2016. O que eu pude observar, tanto na janela de contratação, tanto nas partidas, é que as equipes do interior tiveram um investimento melhor se comparado com outros anos, né? Estão contratando mais, a própria Patrocinense aqui, bem perto da gente, contratou jogadores de fora do Brasil, e isso é importante, porque a gente vê esse domínio
da capital devido aos investimentos, que o que conta é isso, infelizmente, hoje no futebol. A raça conta muito, porém o investimento conta mais. Mas o que eu pude observar é que sim, houve uma melhora, inclusive o Itabirito, que é o estreante, fez um investimento altíssimo, né? A SAF deles resolveram injetar bastante dinheiro para que eles pudessem investir, e sim, eu acho que este ano está tendo uma melhora com relação aos times do interior, e espero que um clube do interior seja campeão este ano. Excelente. Para finalizar, Diego, teremos alguma partida hoje? Pois é, Sabrina Souza, 2 partidas, porém apenas uma é do Campeonato Mineiro. Às 19 horas, o América Mineiro recebe o Pouso Alegre no Independência. Destaque para os torcedores do Mamoré que devem acompanhar essa partida, pois o Gabriel Neto, o artilheiro do Mamoré, que fez um baita Campeonato Mineiro Segunda Divisão, que ajudou o Mamoré no ano passado a ser campeão da competição, estará jogando pelo Pouso Alegre, ele que já se transferiu para o clube no finalzinho do ano passado, logo após o campeonato que ele venceu pelo Mamoré, e a expectativa se ele vai ou não começar como titular hoje contra o América Mineiro. A outra partida é da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque temos Mineiro na final, o jogo é mais cedo, é às 15h30, Cruzeiro e Corinthians, para decidir quem será o grande campeão do maior campeonato de categoria de base do Brasil. O jogo, é importante ressaltar, que acontece na Arena Corinthians, e eu vi muitos cruzeirenses reclamando, falando que o Corinthians está sendo beneficiado, porém é importante destacar que a Arena, o estádio em que é decidido a final, é definido antes em um arbitral, então as equipes concordaram que a final seria na Arena Corinthians. O Corinthians chegando na final ou não, foi um acaso, Normalmente acontecia no Pacaembu, mas o Pacaembu está interditado. Tá, então o garoto do esporte contando tudo pra gente do que rolou ontem. Diego Natanael, muito obrigada pela participação. Até amanhã. Até amanhã, Sabrina Souza, eu agradeço. Até amanhã, Hilton Filho. Até amanhã, e termina aqui o Jornal da Manhã Patos.